Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro aqui do canal Educação, meu povo. Cadê a galera de Lagoinha, do Piauí? Paulistana, eita, eu ainda não fui em Paulistana. Tiago, já pensou nós em Paulistana? São, tu foi? Eu não fui, não. São Francisco do Piauí. Galera de São Francisco, sejam bem-vindos. Com muita alegria a gente vai começando essa aulinha. E a gente não poderia começar a Tereza, que estava por aí também, a galera de Barra do Alcântara. A galera de Barra do Alcântara, sejam bem-vindos. Nós vamos falar hoje de um esporte de aventura, trekking. Alguém já ouviu falar do trekking? Então, galera, essa é uma modalidade, vamos dizer, uma modalidade até popular, né? Só que a palavra, eu acho que a palavra em inglês dá um certo medo, né? As pessoas têm até medo. Meu Deus, o que é isso, trekking? Então, hoje a gente vai conhecer sobre o trekking, a gente vai reconhecer aí a origem, a gente vai detalhar a origem, o processo de construção e da modalidade. E depois vocês vão pesquisar ali na internet os equipamentos que podem ser utilizados, que são acessórios aí da prática, certo? Pesquisem para depois trazer para a gente aqui na nossa aula, ok? Galera, trekking é uma corrida de aventura, tá? Só que é uma corrida de aventura aonde? Né? As pessoas vão me perguntar, aonde essa corrida de aventura, professora? É no asfalto? Não, são nas trilhas, que nós chamamos de trilhas. Trilhas trazendo aí vários obstáculos, né? A gente tem ali montanhas, a gente tem descidas, a gente tem subidas, a gente tem percursos que tem água, percursos que tem neve, não aqui no Brasil, né? Mas existem vários tipos de trekking, existem vários terrenos, existem várias possibilidades. Galera, quem pratica o trek, tá? Faz uma trilha a pé, né? Uma caminhada, uma corrida, e tem ali a oportunidade de sentir a sensação, né? Da natureza. Então, um dos maiores atrativos, o maior motivo, na realidade, quem vai fazer uma trilha, quem vai caminhar nessas trilhas, é sentir a natureza. Então, antes da gente começar essa aula lá, pessoal de Lagoinha, pessoal de Paulistana, pessoal de São Francisco, eu lembro que eu fiz essa pergunta para outros polos, acho que foi galera de Santa Cruz, Santa Rosa, eu não lembro. E eles falaram para mim que tinha uma montanha, né? Não montanha, mas uma serra, que a galera fazia trilha lá nessa serra. E aí eu queria saber da galera de Paulistana e São Francisco do Piauí, qual é o nome das trilhas aí da cidade de vocês, que com certeza deve ter alguma trilhazinha que o pessoal vai pedalar, que vai fazer a corrida, ou vai caminhar nessas trilhas, tá? Então, eu vou deixar 2 minutos na tela, é o tempo suficiente para vocês me dizerem aí quais são essas trilhas aí da cidade de vocês, ok? 2 minutinhos na tela, Tiago.
Bora lá, galera. Então, olha só. Aqui em Teresina existem diversas trilhas, né? Tem trilhas ali na beira do rio, né? Existem trilhas tem aqui uma trilha famosa que é a trilha da Cebola. Tem as 7 ladeiras ali no que não é uma trilha, mas é na Taboca do Pau Ferrado, né? Que é umas 7 ladeiras mesmo. Que o negócio é punk lá. O pessoal faz muito caminhada e também, desculpa, né, faz muito bicicleta lá, né? Faz mais ciclismo. Mar de trilhas, né, galera de Guaribas? Qual o lugar que vocês têm para trilhas? Gente, existe uma trilha muito famosa que é o percurso de Santiago de Compostela, que é uma trilha na Espanha, né? Uma trilha que ela é tipo uma trilha de peregrinação. Algumas pessoas fazem essas trilhas de peregrinação. Eu lembro que o nosso falecido prefeito de Teresina, Firmino, eu lembro dessa história porque eu era próxima assim da família dele, eu sabia dessa história da peregrinação do Firmino. É um caminho de recolhimento, né? De recolhimento pessoal, onde você vai ali recolhendo suas. É um caminho de peregrinação que você vai se reconhecendo, na realidade, se conhecendo, colocando os pensamentos no lugar. O percurso chama de. É uma via, né? De peregrinação, de autoconhecimento. É muito legal. Depois vocês podem pesquisar essa Caminho de Compostela. Santiago de Compostela. Eu falei Caminho de Compostela, mas é Santiago de Compostela. Tá certo, galera? E depois vocês pesquisem aí para descobrir. Mas eu falei dessa, mas tem várias, tá? Com certeza vocês já assistiram algum desses canais de TV, né? Que vocês viram, por exemplo, uma trilha numa montanha, num lugar bem gelado, bem ermo, né? Então, essas trilhas, gente, elas são super comuns, né? E o que eles usam? Vocês estão vendo que esse rapaz aqui, ele está usando, né? Ou se vocês observarem, ele está usando 2 bengalas, né? Ele está usando 2 bengalas. Mas por quê? Né? Por que ele está usando ali 2 bengalas? Vocês vão entender já já, tá? Então, galera, ela é uma atividade muito usada, principalmente para a galera que gosta e que tem esse contato, quer esse contato com a natureza, tá? Ela, teoricamente, é uma atividade de baixo custo, né? Níveis de dificuldade, a gente pode trabalhar esse nível de dificuldade. Track quer dizer, é um termo usado pelos praticantes que desenvolve aí, quer dizer, na realidade, caminhada, né? A gente vai fazer ali uma caminhada. E esse track, ele é muito utilizado pelos praticantes e tende a gente desenvolver ali a maior capacidade física, que é a capacidade cardiorrespiratória, tá? E trabalhando dentro dessa capacidade cardiorrespiratória exatamente o grau de segurança da modalidade. Então, o track, como requer um terreno que não é plano, é um terreno que apresenta obstáculos, é um terreno que apresenta variações, a gente vai tendo que se manter seguro com alguns, vamos dizer, recursos, como essas bengalas, principalmente para aclives e declives, né? Aclive, gente, subida, declive, descida. Então, é uma atividade aeróbica. Como eu falei para vocês, o track ele vai remeter você trilhar ou caminhar, tá? Andar, como eu tinha falado, né? Só que vai exigir bastante ali das suas pernas e do seu quadril, ok? Então, essas atividades, ela é uma atividade que o homem não faz de hoje, não é uma atividade, é uma atividade nova, o track é um negócio moderno. Galera, se você parar para pensar no primórdio da nossa história, o povo nos primórdios, eles eram o quê? Nômades. O que eles faziam? Trekking. Eles caminhavam, certo? Eles buscavam locais. Hoje é que, infelizmente,
depois do advento aí do meios de transporte, para encurtar territórios, encurtar trajetos, a gente utiliza o transporte para ficar mais rápido, né? Mas isso não acontecia quando a gente era nômade. A gente tem uma necessidade de horário, né? Gente, a gente anda tão cronometrados que a gente tem um tempo ali de percurso que a gente vai. Eu gasto 10 minutos da minha casa para cá, porque na educação, então, teoricamente, eu moro perto, né? Mas a pé, eu não conseguiria chegar em menos de 40 minutos, eu acho. Olha só o tanto de economia de tempo que a gente gera, né? Aí vocês vão me perguntar assim: professora, isso é bom ou isso é ruim, né? Tudo tem um pró e contra, né? Tudo tem um lado a favor e contra. Então, o que seria positivo? Eu ganho tempo. O que seria negativo? Eu não tenho qualidade de vida, né? Porque as pessoas que caminhavam mais lá nos nômades, eles tinham mais qualidade de vida, sem dúvida. Porque eles estavam se exercitando mais, cada vez mais. Ok? Então, galera, a caminhada, ela não faz sentido, gente, se não houver ali uma orientação, uma motivação. Então, a gente tem ali diversas demandas para fazer essa caminhada. Primeiro, da questão física, né? Muitas pessoas querem fazer pela questão da atividade física, pela questão do gasto calórico, mas também tem pessoas que preferem trabalhar o seu psíquico. Eu tenho uma colega, ela é professora de educação física também, ela é uma grande amiga minha. E eu particularmente, gente, eu tenho um morro de preguiça de caminhar. Eu não gosto de caminhar, fato, não gosto. Eu gosto de corrida, mas hoje eu faço outras atividades aeróbicas. Todo mundo que me conhece sabe que eu detesto caminhar. E às vezes essa minha amiga, ela corre 10 quilômetros, ela corre 5 quilômetros e ela corre muito de verdade, né? E eu falei para ela, mulher, ela reclamando dos problemas da vida dela e tal. Eu falei, faz umas terapias e tal. Essa minha terapia é correr. E é verdade, gente. Essas terapias são alternativas terapêuticas, né? O exercício físico, ele é uma terapia de verdade. Então, tem pessoas que se conectam com o exercício como forma de terapia. Isso está errado de forma alguma. O exercício, ele como a gente falou aqui, né? Que eu falei do Firmino, né? Que ele fez o caminho de Compostela. E no caminho ele tem a história do... Quem conhece a história sabe que é um caminho de descobrimento, de autodescobrimento. Então, é um caminho que você vai se descobrindo. É uma sessão é uma terapia longa, né? De vários dias. E também tem a questão da questão física, do resistir, do conseguir resistir, da capacidade respiratória, capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente pode alcançar, né, com o trabalho do trekking, maior relaxamento, maior disposição, convívio com a natureza. Então, a gente pode praticar essa modalidade com esse intuito também, tá certo? Então, galera, ela pode ser uma atividade praticada por qualquer pessoa, né? Há ali as suas ressalvas, principalmente quando as questões que são sedentárias, pessoas sedentárias, elas precisam realmente passar ali por um período de treino, de avaliação. Crianças muito pequenas também não devem praticar, não podem praticar, né? A gente sabe que não tem como você levar uma criança para uma caminhada grande, uma caminhada longa. Então, ele é realmente uma atividade acessível, porque a gente pode levar isso para qualquer nível, né? Então, eu até lembro que eu falei de uma cidade que agora eu não lembro qual foi a cidade, que disse para mim que essas trilhas eram super legais, né? Agora vem um lado que eu sempre falo, que eu digo para vocês do risco, né? A gente está falando de esporte de aventura, a gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, mesmo o trek, que é uma atividade teoricamente simples, que é uma atividade que não requer muitos equipamentos, mas a gente precisa ter ali as suas ressalvas e ter as suas garantias, tá? Então, eu vou já falar sobre isso. Então,
Sobre a história do trek, né, ele tem origem ali no início do século XIX, levando em consideração como modalidade esportiva, tá? Foi através dos trabalhadores holandeses, colonizadores aí da África, né, colonizaram a África do Sul. Eles utilizaram o trekking para designar sofrimento, resistência física, ok? E quando os ingleses chegaram no local, eles utilizaram a determinar as caminhadas longas, né? Eles usavam o termo para caminhadas longas. Então, essa língua, na realidade, o trek, sua origem na língua afrikaner, né? Passou a ser empregada pelos Voortrekkers, que são os primeiros trabalhadores holandeses que colonizaram ali a África do Sul. Então, eles utilizavam esse termo, certo? Então, trazia ali o termo de migração, trazia resistência, trazia sofrimento, e é exatamente nisso que está baseado o trek. O trek não é uma caminhada simples, não é uma caminhada num terreno simples, não é uma caminhada ao redor de um lago, não é isso, tá? O trekking realmente tem um esforço físico grande. Ok, galera? Então, hoje em dia, as pessoas que fazem trekking, elas vão para lugares que estejam fora do habitual, né? Então, não há como eu fazer trekking, por exemplo, num lugar que tem violência, que tem trânsito, não dá, ok? Então, esses lugares que tem violência, que tem trânsito, eu estou falando isso, galera, porque mesmo a gente morando numa cidade, uma cidade grande, né, as pessoas acham que a gente vai estar mais protegido, muito pelo contrário. Né? A gente, infelizmente, nós vivemos numa cidade que não dá para você fazer uma trilha sozinha. Eu não tenho coragem para isso. Não tenho, porque existe realmente ali um risco de assalto, um risco de abuso, de ser pega por alguns bandidos, né? Então, a trilha ela precisa ser realmente no local que tenha, de certa forma, acesso, né? E que tenha ali os seus certos cuidados. E como eu falei para vocês, para eu realizar uma modalidade como essa, eu preciso ter um aparato estrutural, um aparato de equipamentos. E aí eu quero saber de vocês quais seriam os equipamentos que nós poderíamos utilizar na prática do trekking, né? O que vocês acham que você vai precisar para a caminhada no trekking? Digam aí para mim. Deixar 2 minutinhos na tela e vocês vão me respondendo, ok?
aí, galera, a gente sabe que precisa uma prática de aventura, a gente já tem falado isso há vários dias, né? Prática de aventura necessita de equipamentos de segurança, né? Então, quais equipamentos de segurança a gente precisaria no trekking? Primeiro, calçados, né? Isso, sem sombra de dúvida, requer um calçado apropriado, tá? Requer um calçado apropriado. Então, qual seria o calçado apropriado para o trekking? Gente, dependendo do tipo de terreno, existem umas botas que os atletas utilizam, né? Porque é uma atividade já regulamentada e tudo. Então, há uma necessidade de usar equipamentos próprios, né? Então, professora, não seria adequado um tênis? Gente, com o passar do tempo, o tênis também machuca os pés, né? Eles podem usar também umas sandálias com meias, tá? Para proteger os pés. E sem sombra de dúvida, gente, existem meias apropriadas, né? Eu não sei se vocês já viram, mas para determinados trek, por exemplo, em regiões muito frias, eles precisam isolar termicamente os pés. Vocês vão me perguntar assim, professora, mas o sapato não aquece? Dependendo do sapato, não consegue aquecer. Tá? Então, eles precisam fazer uma acústica térmica, né? Precisam fazer um isolamento térmico para que haja ali uma proteção. Caso contrário, gente, esses pés eles vão sofrer necrose. Eu não sei se vocês sabem o que é necrose. Necrose é morte do tecido. Então, o tecido ele vai morrendo, né? E ali eles realmente vai ter uma parte do tecido morto. Então, essa necrose, gente, ela pode acontecer se não tiver adequadamente, se não tiver com a cobertura correta, com isolamento térmico, essa pessoa pode sofrer sérios danos com o frio. As pessoas acham que frio não queima, né? O frio causa uma queimadura bem séria, levando a, de fato, a necrose, tá? A morte daquele tecido. Uma outra observação que eu preciso colocar para vocês em relação a isso é que os esportes radicais, eles precisam de amparatos, né? A gente já falou aqui de 2 filmes que são filmes bem legais, bem interessantes, que mostram a realidade de 2 aventuras, e uma delas, a gente pode dizer assim, ele fazia uma certa caminhada numa trilha e caiu desfiladeiro, né? Caiu entre umas pedras, ficou preso, e ali ele teve que amputar o próprio braço, como a manobra de salvamento. E eu falo para vocês aqui uma coisa, se a gente for falar, né, de uma modalidade que a gente precisa estar, vamos dizer, protegidos, a gente tem que levar em consideração que tudo há um risco, né? As atividades de aventura há sempre um risco. Então, galera, atividade de aventura, o próprio nome fala, existe um risco controlado, mas existe também a possibilidade de algo incontrolável, algo que não pode, você não pode controlar. Eu li também, já vi casos, e eu gosto muito tem um canal esportivo, que é bem interessante, eu gosto de assistir ele. Não é canal aberto, viu, gente? É canal fechado. Que fala exatamente sobre uma situação que os trekking iam para escaladas, né, em montanhas, faziam caminhadas para as montanhas, e pode acontecer avalanches, né? E isso, gente, é um risco muito grande, né? Essas avalanches, elas podem acontecer como deslizamento de pedras, como deslizamento de terreno, e isso, árvores que podem cair. Então, são várias coisas que podem acontecer. As pessoas acham assim, professora, eu acredito que isso não vai acontecer comigo, né? Infelizmente, isso acontece, gente. A gente tem que estar preparado para tudo. Então, o que a gente pode utilizar de equipamentos de segurança, né? Quais são os equipamentos apropriados? Então, ele tem que usar os calçados, como eu falei para vocês, as botas, elas trazem mais segurança exatamente por conta do tornozelo, né? O tornozelo, o terreno, ele é instável.
Então, como ele tem as suas variações, a gente pode torcer o pé, né? Então, para que isso seja evitado, é necessário usar botas, ok? Então, tem que usar as meias, tá? O ideal é que utilize aí, ó, 2 meias para evitar o atrito do pé com o sapato, ok? Então, eles vão também diminuir também ali a umidade. Então, utilizam tecidos que sejam apropriados, não é qualquer meia, tá? Outra coisa que as pessoas não sabem. Gente, quando você, professora, eu estou calçada, mas você já teve a sensação, já usou um calçado, mesmo com meia, e ficou cheia de calos, já aconteceu comigo, gente. Eu fui fazer uma caminhada, por isso que eu digo que eu não gosto de caminhada. E aí eu fui fazer uma caminhada, eu estava com meia, o sapato era um pouquinho maior do que o pé, né? Gente, até isso tem que ser observado, né? Às vezes, quando o sapato é muito apertado, ele é muito justo, tem sapato, tem formas diferentes, né? Eu tenho sapatos de todo jeito. Sapato muito justo, sapato muito grande, sapato frouxo. Então, cada sapato, cada tênis vai trazendo ali, vamos dizer, a sua configuração, né? Tem tênis que é muito justo, que ele é um tênis mais slim. Aí tem um tênis de impacto, que eles são mais robustos. Aí esses tênis, eles tendem a ser maiores, dilatar mais. Então, cada tênis tem ali uma característica. Aí eu fui fazer uma caminhada com um tênis que eu amo, ele é super confortável, porém ele é um pouco folgado no meu pé. E aí, gente, quando eu caminhei, eu fiz 4 quilômetros com esse sapato. Quando eu terminei a caminhada, meus pés estavam cheios de calo, cheio. Já não estava quase nem conseguindo andar. Professora, a senhora estava com meio? Estava, gente, com meio. Mesmo assim fez calo. Exatamente porque ele estava fazendo o quê? Atrito. Então, galera, qual é o perigo de ter, de causar atrito numa caminhada dessa? Gigantesco. Porque essas bolhas, se elas não forem cuidadas, né? Porque não vai ter tempo. Você não vai ter tempo para tratar a bolha e voltar a caminhar. Se você não cuidar adequadamente, você vai ter aquilo que eu falei, necrose. Né? O tecido ali vai morrer, aquela região vai infeccionar, e aí vai virar um negócio bem maior. E nesses canais que eu falei para vocês de esporte, eu já assisti vários vídeos, várias situações que os atletas precisam interromper, porque os pés estão realmente assim na carne viva, né? Literalmente na carne viva. Por quê? Ali todo um processo de necrose, um processo. Professor, e como é que esse pessoal consegue caminhar, né? Gente, eles vão meio que acostumando com a dor, né? Resistência, e ali aquilo ali não é tão, eu vou dizer, não é tão limitante, né? Para a gente que nunca passou por essas situações, é limitante, mas para eles não. Eles já estão acostumados, de certa forma, com esses calos, né? Então, outro amparato que é indispensável para quem faz track é a bússola, né? Porque a bússola é um aparelho que vai te nortear. Ela vai te nortear, ela vai dizer qual é a direção que tu tem que ir. Então, para onde tu vai, tem que ter uma bússola. E quem faz track, gente, domina o uso da bússola, né? Não sei nem pegar, gente, numa bússola. Detalhe, hidratação, bolsa de hidratação. Não tem como o atleta ou a pessoa que faz track não usar um cantil, não usar uma bolsa de hidratação, não usar um equipamento que guarde água, né? Eles têm até, inclusive, substâncias, são pílulas, né? Pozinhos para trazer, vamos dizer, deixar essa água limpa. Professora, mas na cabeça da nascente, gente, quando está na cabeça da nascente, que a gente sabe que ali não tem poluição, ok? Aí a pessoa pode tomar água, mas caso contrário, não dá, né? Aí tem que fazer, vamos dizer que tem que fazer o tratamento da água para poder se hidratar. E saber dosar a quantidade certa de água que você vai tomar. Então, para eles calcularem o percurso, eles têm que usar calculadoras, tá? Tem que usar calculadoras. Então, eles precisam, para ter noção ali de quanto tempo falta, quanto
quanto percurso ainda precisa caminhar. Eles trabalham com relógios individuais, né, para marcar tempo, para marcar percurso, trazendo ali várias possibilidades. A gente sabe que esses relógios hoje trazem ali diversas informações, não é? Outros equipamentos, gente, chapéu, proteção, repelentes, protetor solar. Isso tudo, absolutamente tudo é indispensável. Capa de chuva, barraca, né? Para quem vai acampar no meio dessas trilhas, precisa de barraca. Não dá para você dormir ao relento, né? Ah, professora, eu vou marcar bem aqui um localzinho para eu dormir. Gente, se for numa região que tem urso, na região que tem cobra, na região que tem onça, não dá, né, gente? Então tem que ter ali as suas precauções. Então, gente, tudo isso eles precisam ter, além de tudo isso que eles precisam ter, né, como os objetos que a gente falou, eles precisam ter os kits de primeiro socorro e os alimentos, né? Então, isso eles têm que carregar. Então, eles utilizam também mochilas, né? Geralmente você vai ver a galera que faz trekking com mochilas. Exatamente porque ali dentro tem alimentos, ali dentro tem roupas, ali dentro tem meias, tem tudo que precisa para fazer esse percurso. Então, eles têm observação de todos esses objetos, mas também tem que usar essas proteções, esses equipamentos de forma correta. Então, geralmente de comida, o que eles levam? Barra de cereais, frutas desidratadas, exatamente para não apodrecer, barras de proteína, né? Carboidratos em gel, que são carboidratos para dar energia, então precisa de energia. Como eu falei, precisa de proteção solar, né? Então, falei das mochilas. As mochilas são, vamos dizer, a parte indispensável aí para os atletas. Eles precisam usar aí vários objetos, vários bolsos, vários locais para armazenar ali várias coisas. Geralmente, o trek de alguns dias, a galera usa uma mochila aí de 55 litros, né? Que é uma mochila bem grande, tá? Então, eles vão guardando as coisas ali exatamente de uma forma que a gente chama de camadas, né? Eles vão colocando os materiais mais leves, volumosos embaixo, né? O mais pesado vai margeando ali as costas do carregador, né? Da pessoa que vai carregar. Então, eles vão tendo ali toda uma técnica para usar, gente. As pessoas pensam assim, eu vou só colocar as coisas dentro da mochila. Joga as coisas dentro da mochila e vamos embora. Olha só, você precisa de uma forma até correta de como armazenar as coisas na mochila para isso trazer conforto para você que vai levando, né? E eu tinha falado ali das bengalas, que são bastões, o bastão de trekking. Ele é um recurso, tá, gente? Principalmente utilizado para descida, mas a gente pode usar também para subida, tá? E isso vai exatamente para trazer o equilíbrio, né? Na hora que você vai fazer algum deslocamento que precisa traz instabilidade na sua marcha, que aí você vai como é que eu posso dizer? Você vai se equilibrando, você vai ter mais pés para poder se equilibrar. Então, quanto maior a sua solidez, tá? Mais fincado no chão você tá, mais difícil você vai cair, né? Difícil cair. Então, galera, olha, essa partezinha aqui de baixo, né, do bastão, é exatamente para fincar no solo, ok? Para fincar, para você não correr o risco ali de ter um deslizamento do equipamento e, consequentemente, o seu deslizamento. Agora eu vou trazer aqui algumas recomendações, tá? Que vocês precisam saber sobre a prática. Lembra que eu falei para vocês que mesmo quem já pratica alguma modalidade, mesmo que você já seja experiente, mas é muito importante que você tenha um amplo conhecimento do local onde você vai e que você avise, né?
avise as demais pessoas que estão próximas de você o local exato que você vai, qual seria o percurso, qual seria a quantidade de tempo, porque isso, gente, é mais do que importante. Caso você não chegue, a gente sabe exatamente aonde procurar. Então, algumas pessoas têm realmente que ter esse cuidado quando vai fazer uma trilha, né? E detalhe, tem que saber se essa trilha passa água, se existe possibilidade de tromba d'água, se existe possibilidade de desmoronamento, né? Se existe possibilidade de avalanche. Então, tudo isso precisa ser avaliado por quem vai, para quem está fazendo essa modalidade, né? Por quem está fazendo. Tá? Então, quem faz a modalidade tem que ter cuidado. Quem tem idade avançada, o excesso de peso, se está carregando uma mochila muito pesada, se está caminhando em nevascas, se está caminhando em locais muito úmidos, né, muito molhados, pouca visibilidade, se você não consegue visualizar muito por conta da névoa, né? E o bastão, gente, ele não deve ser utilizado indistintamente, né? Tem ali uma regra e ele precisa fazer, né? Trazer ali a possibilidade de uma maior mobilidade, mas precisa realmente a pessoa dominar o uso do bastão, certo? É necessário dominar o uso do bastão também para poder ter o uso do bastão correto, ok? Então, em relação à água, né? Então, existe ali uma quantidade, para quem realmente faz trilha, para quem realmente tem uma prática, se vocês conversarem com o pessoal que é do exército, por exemplo, eles têm uma necessidade de água, eles sabem exatamente a hora que deve beber, eles sabem como usar essa água, como regrar essa água, né? Então, isso também é uma prática do praticante de trekking, é saber a hora exata de beber, é saber o que fazer, né, para poder usar a água. Como eu tinha falado para vocês, quando não há uma água potável, né, eles colocam comprimidos, né? Olha aqui, ó. Só para a gente finalizar. Eles colocam comprimidos de cloro, tá? Eles compram em farmácia ou em gotas, que é o hidroesteril, certo? E se eu não encontrar, ele pode utilizar o hipoclorito de sódio, ok? Para poder a cada litro eles utilizam 2 gotinhas de hipoclorito de sódio, certo? Galera, finalizamos a aula. Espero que vocês tenham aí gostado do trekking. E se forem fazer, já sabe, tem que ter só o cuidado em relação a não se arriscar demais nas trilhas que você não consegue dominar o percurso, não consegue saber todo o final do percurso, ok? Beijos, a gente vai se encontrar a próxima semana. Tchau, tchau.